Obrigada. Bom dia a todas e todos e todos. Eu sou professora da Universidade de Brasília, da área de enfermagem, e nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado à filosofia, né? Fiz graduação em filosofia e agora estou no mestrado. O tema que eu trago para vocês, ele congrega 3 categorias, digamos assim, de pesquisa desses últimos anos, que é gênero, a questão do jogo, que aí é uma outra discussão, né? Mas eu tenho uma linha de produção de jogos, inclusive articulando com gênero, e no âmbito da filosofia, a questão da linguagem, né? Então, assim, já falando um pouco do título, né, a heresia, e no caso ela remete a Adorno, que é o primeiro autor que eu tratarei aqui, né? E aí eu vou fazer uma citação dele aqui, que eu acho que já introduz um pouco a questão do ensaio. O ensaio, que é o objeto da minha fala, é tratado aqui como um gênero literário, né? Então, o objetivo é muito mais identificar nessas duas ensaístas, né, sob essas duas categorias, né, mulher negra e mito fundador, nos textos de Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, de Lélia Gonzalez, e Mito Fundador e Sociedade Autoritária, que é um texto escrito em 2002, que é absolutamente atual, impressionante. Então, entender um pouco como essas duas ensaístas brasileiras, né, e dar destaque à questão das ensaístas brasileiras, que são muito invisibilizadas na história, inclusive na tradição do ensaio do Brasil, como é que elas articulam no texto, como é que elas utilizam os procedimentos da linguagem, né, por meio de um jogo, e aí entra a minha hipótese aqui, que eu vou falar adiante, né? O ensaio eu vejo, a partir de Adorno, como um jogo entre linguagem e conceito, né? E vou introduzir isso com uma citação breve dele, né, que ele diz: é por isso que a lei mais profunda do ensaio é a heresia. Então, é muito sintomático, né, para falar um pouco de Lélia também, essa construção, né? Quer dizer, ele fala de uma lei e, ao mesmo tempo, coloca que a lei é um confronto à própria lei, que é a heresia, né? Isso tem tudo a ver com a noção dele de ensaio, né, como uma possibilidade de arranjo da linguagem, ou de procedimentos de linguagem, para se contrapor ao conceito, né, ao fechamento, à clausura conceitual do texto discursivo, muito próprio da filosofia, né, ventilando aí com outras possibilidades, né, da língua, né? Então, você vê uma contradição que só se explica pela dialética negativa, aqui, no caso de Adorno, né? Você vê nessa frase alguns elementos que são próprios da característica do ensaio, segundo ele, que é um conflito e suspense, e daí eu pego a questão do jogo, né? A questão sinestésica, a questão imagética, de você, né, propor essa coisa da heresia, enfim. Então, o objeto da minha fala será propriamente isso, né? A contribuição do gênero literário ensaio, né, ao pensamento crítico, identificado nessas duas autoras. Portanto, o objetivo é não dialogar o pensamento dessas duas autoras, que têm pontos em comum, mas foge ao objetivo do texto, principalmente na questão da democracia racial, mas localizar na escrita dessas autoras, né, esses artifícios, da linguagem característica do ensaio. Então, minha questão é: quais são essas características do texto ensaístico que potencializam a crítica da sociedade brasileira nessas duas concepções, mulher negra e mito fundador? Num possível confronto, né, imaginário que eu vou propor aqui para vocês, né? Tenho algumas premissas que norteiam o meu estudo, que é, primeiro, no ensaio, a partir de Adorno, ocorre um jogo entre conceito e linguagem que desencadeia a crítica. E Adorno fala mesmo que o ensaio é a forma da crítica por excelência, né? Como efeito, e aí é uma outra característica do jogo, da interface entre texto, autor
e leitora. Então, o ensaio permite uma participação da leitora, né, no texto, com sua interpretação, com a sua contribuição, e isso é um procedimento intencional da linguagem ensaística. Como é que isso acontece em Marilena Chaui e em Lélia Gonzalez, né? Em Marilena Chaui, isso acontece por meio de um recurso de repetição, né? Ou seja, ela pega o conceito, e aí eu vou falar um pouco da característica do ensaio, mas uma delas é a indissociabilidade entre conteúdo e forma, ou modo de apresentação. Então, ela define o mito fundador, né, a partir de 3 elementos. Bem, enfim, então a questão do mito, ela pega a questão da repetição mítica, né, do mito, e do próprio texto, ela faz esse movimento de repetição, ou seja, colocando o mito em xeque, e aqui eu estou colocando uma queda iminente do mito fundador, que é uma ideologia da formação do Brasil, a partir de 3 componentes, que é o Brasil como obra de Deus, que é a natureza, exuberante, o paraíso, etc., né? É como palavra de Deus, que é a história teológica, né? E como vontade de Deus na figura do populista, ou do governante, a sagração do governante. Então, as repercussões disso para a nossa história, todos vocês, né, são especializados nisso. Então, em Chaui, isso acontece de maneira cíclica, né, com o objetivo exatamente, né, de, como é que eu diria, reafirmar a característica do mito como um passado que nunca cessa de se atualizar, né? Como um movimento ciclo que ele se renova para parecer ser o mesmo. Em Lélia Gonzalez, a questão é um pouco mais complexa, né? Lélia Gonzalez é um texto muito difícil, embora ela utilize de linguagem coloquial, mas isso é uma falsa simplificação, né? Eu defendo que essa subversão da linguagem, ela ocorre, né, por meio exatamente dessa articulação entre o coloquialismo e a erudição, né? Então, ela meio que implode a língua, né, por meio da própria língua. E, não satisfeita com isso, ela inventa uma língua própria, que é o português, a partir exatamente desse contexto que a professora falou, né? Bom, a mulher negra, aqui tomado como categoria, né, no texto da Lélia, ela é vista como um objeto de exploração por meio da tríade mulata, mãe preta e mucamba, e também como símbolo de resistência por meio da função materna lacaniana na estruturação da linguagem. As tentações que eu identifiquei são 5, né, no texto. É o capítulo que fala exatamente do mito fundador, né, e ela faz 5 movimentos de repetições que eu chamo tentação, com uma vulnerabilidade iminente, queda do mito, para ele retornar ainda mais forte. Então, o primeiro movimento é que eu chamo escravidão no paraíso, quando ela questiona, né, esse paraíso, a partir da própria realidade brasileira, né, esse paraíso de Deus na Terra, essa natureza exuberante, como é que é possível, então, a escravidão e toda a violência, principalmente sobre as mulheres negras e índias, né? Depois, a questão dos índios rebeldes, né? Quando ela questiona o fato dos índios resistirem à escravidão e a justificativa ideológica que é dada para isso, né? Quer dizer, que ele não é afeto à lavoura, né? E sim o negro. A questão dos 2 Brasis, então ela faz um percurso realmente histórico. Os 2 Brasis, né? Quer dizer, o aprofundamento dessa violência entre o Brasil litorâneo e sertanejo, a questão do canudos judaico, ou seja, o canudos visto sob o ponto de vista de um tempo judaico e que é feito pelas mãos terrenas, contradizendo o tempo cristão, que é providencial, né? Isso dá um sentido de história ao tempo que vulnerabiliza o mito. E, por fim, o governante como rei, né? Ou seja, o governante populista como a sagração da vontade de Deus. Então, isso é feito em vários movimentos do texto, né, que
Infelizmente, eu não vou poder me deter, que ainda falta Lélia aqui, né? Então, entrando em Lélia Gonzalez, né, eu identifico, então, essas heresias ensaísticas a partir das próprias colocações dela, que o lixo vai falar em uma boa, né? Quer dizer, uma subversão da língua com o coloquialismo, que ali ela coloca a própria questão da invisibilidade do... Ai, falta 2? Ótimo, então estou bem. Da invisibilidade do negro, né? Ou da voz negra, principalmente mulher, nessa questão. E aí o lixo, ela faz uma comparação de que o negro é o lixo, enfim. Então, o lixo vai falar em uma boa. Então, é um movimento contestatório da língua que você verifica na linguagem, né, nos procedimentos do ensaio. A segunda heresia é o que eu chamo, aliás, parafraseando a própria Lélia, o férico espetáculo, né? Então, férico vem de fé, que é um vocábulo francês, salvo engano, né? E que diz respeito à fada, né? Então, ela usa esse férico espetáculo. Então, lembrem aí do conto de fada da Cinderela, que se transforma numa abóbora, né? Então, para explicar justamente esse processo que a professora mencionou aqui, né? Quer dizer, da denegação das nossas origens africanas, né? Ela fala que a mulher negra se transforma em mulata, em rainha da escola de samba, quer dizer, ela tem o seu esplendor no carnaval. E aí é adorada, e aí, né, todas as fantasias se realizam, e no dia seguinte ela se transforma em empregada doméstica, né? E uma terceira heresia é o português, né, que é exatamente a origem africana na nossa língua, inclusive a paixão nacional bunda, né, que vem de uma origem banto, de um idioma banto. Então, a Lélia ela é muito sofisticada no ponto de vista teórico, né, ela tem influência da psicanálise, da antropologia, né, e se debruça, sobretudo, na linguagem, né. Bem, eu vou só ler aqui o final, tempo finalizado. Eu posso só ler aqui a conclusão, né? Porque, e aí a mãe, né? A mãe, cadê a mãe? Que é mulata, mucamba, que é a empregada, e a mãe, né? Aí ela diz, a mãe desse barato doido da cultura brasileira, né? Então ela coloca a mãe negra, a ama de leite, como simplesmente a função materna de estruturação da linguagem, né? E aí está a resistência, né, da mulher negra a esse processo de dominação. E aí ela faz um diálogo com um texto do psicanalista Magno, né, para desbancar, por exemplo, o europeu como a função do pai, na teoria lacaniana, que a gente não vai falar aqui, mas a função do pai, né, como significante ausente na estruturação da linguagem. Então, o Magno desbanca a linguagem, o pai, e coloca no seu lugar Macunaíma, Pelé e até Zumbi dos Palmares, né, como esse significante africano na estruturação, nada menos do que nos coloca no mundo, que é a linguagem, né, que nos dá sentido. Então, só para concluir, né, a Solange já está me olhando aqui, mas, enfim, desculpem, gente, é um entusiasmo da filosofia, tá? Desculpem. Bom, eu vou só, essa é uma página só, tá? Porém, a mãe preta assume a função materna na estruturação da linguagem. Quem exerceria a função do pai, já falei aqui, né? Eu quero só fazer essa deixa para, então, confrontar o mito fundador com a mulher negra. Ora, pergunta Lélia no Eco de Magno, se a função do pai não é a do homem branco, colonizador, dominador, que lugar ele teria na estruturação da nossa cultura? É bom demais. Aí o lixo vai falar, né? Desbancando do lugar do pai, ele só pode ser, como diz Magno, aí é citação dela, ou tio ou corno, né? Férica heresia. Então, a par disso, eu concluo, né? A mulher negra versus mito fundador. Mito fundador, é um parágrafo.
Ao comentar a origem do ensaio em Michel Montaigne, a ensaísta Lúcia Miguel Pereira associou o gênero literário a um fair play, um jogo livre, ou, por outra, uma luta sem violência ou crispação, antes brincalhona e branda. Tomemos de empréstimo a metáfora para imaginar um duelo agônico entre o mito fundador, lembremos, o outro nome do mito da democracia racial, com a mulher negra, um codinome para a dialética entre opressão e resistência no corpo negro tornado, no corpo feminino tornado negro, desculpa. Em meio à crítica do racismo como neurose cultural brasileira, perguntamos sobre o que acontece com o mito fundador, ou seja, a personificado no sagrado governante, homem, branco, heterossexual, fidalgo, bom, pátrio da nação, populista, pai dos pobres, salvador, né, Messias, um suposto confronto com a mulher negra, mulata, mucamba e mãe preta de todos nós. Ou, provocativamente, no embate entre a ideologia do branqueamento sob o avatar do mito fundador, com os signos africanos presentes na nossa linguagem, alfabetizado pela mulher negra, o eterno retorno do mito permanece na função de pai, mantenedor da nossa sociedade machista, sexista e autoritária e racista. Encorajados pela errática escrita de Lélia Gonzalez, somos tentados a ensaiar que não, posto que ele retorna como corno, como a gente viu, né? Traduzido para o bom português do Brasil, sutilmente destronado da função do pai, na cultura pela mulher negra, substituída por Zumbi ou Pelé, o mito não passa de um embuste ridículo. Segue o jogo. Obrigada.